dança era uma expressão corporal de forma livre, e a partir deste momento torna-se consciência das possibilidades de expressão estética do corpo humano e a utilidade de regras para ser explorado. Sejam bem-vindos ao Explorando o Mundo da Arte. No finzinho da Idade Média, passam a ser exploradas as danças metrificadas, que são danças de casais onde começam a possuir regras para dançar. É uma dança lenta, cujo casal eles fazem algumas posições lentas, pois o figurino que mandava na época, vestidos e todos os seus detalhes eram muito pesados. Mas a partir daí, a dança ela começa a ser estudada, porque no Renascimento, como a gente já viu em muitas outras artes, a maioria das artes elas são estudadas. A ciência começa a tomar o seu lugar, principalmente colocando o homem como centro. E vai acontecer a mesma coisa na dança. Ela começa a ser estudada e assim a coreografia vai ganhar um novo tom, vai ganhar novos tons dentro do Renascimento. E aí começa a ser chamadas balé da corte. São os famosos baletos da corte que aconteciam nos bailes, nos salões dos palácios reais. Enquanto nas ruas aconteciam as danças populares, começava a ser profissionalizada, estudada pelos mestres. Começam a surgir mestres de dança. Na corte, a origem dessa dança marcou os nobres, pois era uma dança muito elegante, cujo a vestimenta era elegante e geralmente os mais tinham acesso. Esses mestres passaram a ensinar os nobres a dançar e assim os nobres começaram a dançar em seus salões.
Conforme ia acontecendo, mais pessoas começavam a dançar. Com início na Itália, se formalizou na Itália, mas com a vinda de Catarina de Médici para a França, teve o seu maior sucesso, sua maior ascensão na França. Pois o rei Henrique XIV se formou, né, como dançarino, pois quando o pai dele morreu, ele era muito novo, então ele teve que sair do país por um tempo, voltou para reger, né, e quando ele tomou, as artes tiveram uma ascensão muito grande. Inclusive, o rei Luís, ele era dançarino, ele dançava nos balés, nas comédias balé, nós iremos ver daqui a pouco. Juntamente com o balé da corte, tinham a baixa dança, que eram danças de casais, cujos passos eram simples. E começaram a surgir o balé da corte, começaram a estudar os passos e começaram a ser um pouco mais difíceis. Eram passos geometrizados, geralmente, com formas de formas geométricas, triângulo, quadrado. Então o corpo do dançarino, ele tinha que formar essas formas. O corpo tinha que representar essas formas. E outro elemento do balé da corte é que geralmente acontecia em volta de uma cena dramática. E geralmente esses balés de corte, eles eram produzidos para ver do alto dos palácios. Por volta de 1635 começaram a surgir os dançarinos, os bailarinos como profissionais. Catarina de Médici levou para a França o balé Comédia da Rainha, que tornou o balé de corte mais oficial na França. Com a morte do rei Luís XIII, a cultura ficou um pouco afastada. Começaram a buscar outros estilos de dança, outros tipos de artes. Porém, o balé de corte, ele teve sua sobrevivência. Tentaram procurar outros estilos, mas não conseguiram. Até conseguiram, mas trouxeram sempre em cima do balé da corte. E aí nós vamos ter Molière, isso mesmo, Molière, lá do teatro, lá da Comédia dell'arte, lá, porque ele deu início à comédia, lá na França. Molière, ele era um autor de teatro, porém, ele inventou o balé comédia, juntamente Charles Louis Pierre de Beauchamp. Eles, os dois juntos, montaram o balé comédia. Pierre, ele compôs a música e coreografou. E o Molière entrou com a dramatização, todo o teor de teatro dentro do comédia balé, que daí ficou muito forte na França. Já o Charles Pierre Beauchamp, ele foi muito importante dentro do balé da corte, pois foi feito dele nessa época. Ele foi o que inventou os 5 passos bases do balé que nós conhecemos hoje, sendo muito importante na estruturação do balé. Pierre Maupassant. O que chamamos de posição não passa de uma proporção correta que descobrimos para afastar ou aproximar os pés numa distância medida, em que o corpo encontre seu equilíbrio ou seu eixo sem incômodo, andando, dançando ou parado. As posições foram estabelecidas pelos cuidados do falecido M. de Beauchamp, cuja ideia era organizar adequadamente essa arte. Não
se as conhecia antes dele. Então ele que fundou, ele que criou essas 5 posições do balé, que são a base do balé. Sempre que vocês assistirem um espetáculo, repare, ou até mesmo quem já iniciou uma aula de balé, fez alguma vez, ou tem algum filho que fez, filha, reparem que no início sempre aprende essas 5 primeiros passos, posições do balé, que daí a partir dessas posições dá-se então as outras posições e os outros passos. Logo nós vamos ter também a ópera, que é um teatro musicalizado, onde tem música, tem teatro e tem dança. E o balé de corte sai dos palácios para ir para o teatro. Então, participando dessas óperas entre atos, sempre tendo a sua parte de dança, de balé. Isso no Renascimento. E ainda eles começaram a usar vestimentas mais leves para poder ter uma ampliação de movimentos. E eles começaram a perceber que os passos, os saltos, os movimentos eram muito difíceis. Então, os grandes mestres, né, na época já, os bailarinos profissionais, porque começaram a ter uma profissionalização muito grande dentro do balé da corte, chegando até a excluir as pessoas que eram amadores. Ali já não existia mais amadores, e sim profissionais somente. Mas começaram a perceber que para chegar no ápice do movimento e do salto que eles criavam, precisava de um exercício desde criança. E como naquela época não havia o costume de iniciar-se a dança, as artes desde criança, alguns até iniciaram por causa da família, mas ainda não era o costume dele. Eles usavam maquinários para poder conseguir para conseguir fazer esses grandes passos, esses grandes saltos que nós conhecemos até hoje no balé. E depois, aí sim começaram a pensar desde criança para poder ter toda seu corpo, né, estruturado para poder fazer todos esses saltos, que é o balé de hoje que nós conhecemos com toda a sua disciplina. E então ele passa pelo Renascimento como grande estudo de movimentos, e ele só vai se formalizar como balé clássico lá no Romantismo. E enquanto tudo isso estava acontecendo na França, na Itália, na Áustria, na Alemanha, e estava se desenvolvendo a valsa, a nossa conhecida valsa, uma dança de casais junto, frente a frente. O povo estranhou, porque naquela época não se tinha muito toque, por mais que se dançasse de casais. E a valsa era uma dança que todo mundo dança de frente um para o outro, e então foi um estouro. Quem é ela? Eu não faço ideia. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema. Só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. O mundo da arte é algo muito curioso e que precisa ser explorado. E para o nosso próximo vídeo, conhecer as danças dos anos 50 até os anos 90, com desafio. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça, eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação.
Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte e gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!